Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal. Eu me chamo Luana, sou professora, microbiologista e hoje nós vamos responder mais algumas questões de vestibular. Na realidade, 4 questõezinhas voltadas para o conteúdo de virologia. Então, se você não assistiu nada, não tem o menor conhecimento ou conhecimento assim bem de leve sobre esse tema, eu vou deixar aqui linkado a aula aqui do canal, onde você vai poder ter um vislumbre do que são os vírus, o que eles podem causar, certo? Então, a aula de hoje vai ser para resolver a questão. Então, pega a caneta, pega o seu caderno e vamos lá aprender um pouquinho mais de virologia com questões. Então, deixa eu colocar aqui o meu apontador, então vamos seguir. Primeira questão. Nesse caso, você tem 4 afirmações e aí ele pede que você julgue essas questões entre verdadeiro e falso e no final você marca ali a questão específica, ok? Então, vamos lá. Primeira, o vírus HIV apresenta a enzima transcriptase reversa, que faz com que o processo de transcrição reversa seja realizado na formação de RNA a partir do DNA viral. Embolaram todo o meio de campo aí, tá? Então, vamos ver o que aqui já é falso, vou colocar aqui. A primeira afirmação, nossa, ficou horrível, mas foi o que deu para fazer com o mouse. Por que é falso, professora? Ele diz que esta enzima, que é uma enzima maravilhosa, né, para esse grupo que são os retrovírus, eles têm essa capacidade de transformar, a partir dessa enzima, né, com o auxílio dessa enzima, o material genético deles, que é RNA, para DNA, tá? E ele tá falando aí que é o contrário. Ele tá dizendo que essa enzima forma RNA a partir do DNA, e não é, tá? É o contrário. Então, a parte que está errada é esta daqui, porque o correto seria realizado na formação de DNA a partir do RNA viral, uma vez que os retrovírus têm o seu material genético formado por RNA. Então, para que ele consiga, né, colocar essa informação lá no núcleo da célula, essa informação que está numa fita simples precisa virar uma fita dupla. E para isso ele traz, né, essa enzima com ele, capaz de transformar o que é simples, o que é RNA, em DNA, tá? E aí a opção, ele está falando o oposto. Então tá errado por causa disso, é falso. Número 2. A gente nem precisa analisar o resto, tá? A dengue é uma das maiores preocupações em relação a doenças infecciosas atualmente no Brasil. Sim. É uma virose, sim, cujo agente etiológico é o Aedes aegypti. Olha lá, ó. Tomem cuidado com essas questões. Por quê? O Aedes aegypti realmente é uma espécie importante no ciclo ali da doença da dengue, tá? Da dengue propriamente dita. Mas não é ele que causa a dengue, tá? Ele tá dizendo que o agente etiológico é o Aedes. Na realidade, o Aedes, que é um mosquito, ele é o vetor da doença. Quem causa a doença é o vírus do gênero flavivírus, certo? Então, quando ele fala que o agente etiológico é o Aedes, ele está errando, porque o agente etiológico é um vírus, né, um flavivírus, tá bom? Então, essa aqui também está falsa. Está não, é falsa. Aí a gente também ignora o resto, porque a gente não vai perder tempo. 3. A meningite viral causada pelo adenovírus Neisseria meningitidis. Você também já... Olha, essas questões estão até boas, porque você não perde tempo, porque já coloca o que é errado logo na primeira parte da frase. Então, ele diz que a meningite viral existe sim. A meningite ela pode ser causada tanto por vírus, quanto por bactéria e por fungos, tá? E aí, cada um deles, obviamente, vai ser responsável por causar uma sintomatologia específica. Normalmente as meningites virais, elas têm um prognóstico melhor, diferente das meningites bacterianas, por exemplo, ok? Então, onde é que está o erro aí? Quando ele diz que o adenovírus é Neisseria meningitidis. Na realidade, Neisseria meningitidis é a espécie, né, de uma bactéria, tá? É uma bactéria que causa, sim, meningite, mas é a meningite bacteriana, ok? E ele tá falando no começo da frase que é uma meningite viral, tá? Então, tá tudo trocado aí. Então, enquanto ele tá falando a meningite viral causada pelo adenovírus, aí tu já vê logo o erro. Ele tá chamando, né, Neisseria meningitidis de vírus, na realidade é uma bactéria. Então, essa aqui também está falsa, tá? Vamos para a última. Leptospirose é uma infecção causada por retrovírus. Você também já para aqui,
tá? Porque a leptospirose, ela é uma doença bacteriana. Então, na primeira aula aqui que eu falei de resolver questão, eu deixei uma coisa bem clara para vocês. É preciso que vocês conheçam as principais doenças que normalmente são cobradas não só em vestibulares, mas também em provas de concurso, tá? Então, se você não tiver um conhecimento sobre pelo menos o nome da doença, o agente etiológico e, quando for o caso, o vetor, você vai se enrolar todo nas respostas, ok? Então, leptospirose, ela não é uma infecção causada por retrovírus, é uma infecção bacteriana, causada por bactéria do gênero Leptospira. E aí, como eu falei anteriormente, se essa primeira parte da frase está errada, você já nem perde analisando as outras coisas, tá? Então, nesse caso, nessa questão, as 4 afirmações, elas são falsas. Por esse motivo, a nossa resposta é a letra E, ok? Qualquer dúvida, aquele nosso combinado, é só deixar aqui nos comentários. Próxima. A simplicidade bioquímica dos vírus tem levado alguns cientistas a questionar se eles realmente são seres vivos. É aquela eterna briga, né? Vírus é um ser vivo ou não é? A gente não vai entrar nesse mérito agora. Para alguns estudiosos, os vírus são a forma de vida mais simples que existe. Mesmo os que não incluem os vírus entre os seres vivos, concordam que eles são sistemas biológicos, uma vez que possuem ácidos nucleicos e utilizam o mesmo sistema de codificação genética que todas as formas de vida conhecidas, tá? Então, novamente, nós temos algumas coisas para analisar e dizer se é verdadeiro ou falso sobre os vírus. Então, a primeira, são acelulares, verdade, e procariontes, né? A própria frase, ela está se contradizendo. Ora, se eles são acelulares, eles não possuem célula. Logo, se eles não possuem célula, não tem como classificá-los entre procariontes e eucariontes, porque são termos, né? São tipos de célula, entende? Então, a primeira parte até que está certa. Porém, quando ele fala que são procariontes, está errada, porque de fato eles não possuem célula, são acelulares. Então, aqui é falso. Segundo, seu material genético pode ser DNA ou RNA. Verdade, tá? Então, ele pode ser um vírus ali que tem RNA. E aí, dentro, quando a gente fala de virologia, existem algumas particularidades, né? Então, a gente no resto dos seres vivos, a gente só conhece, né, RNA fita simples, DNA fita dupla. Mas, em relação ao material genético de vírus, você pode ter RNA fita simples, RNA fita dupla, DNA fita simples e DNA fita dupla. Sim, é possível, mas aqui a questão ela não está entrando nesse mérito, ela só está dizendo que o vírus pode ter o seu material genético de DNA ou de RNA. Isso é verdade. Terceiro, não possuem metabolismo próprio. Lógico, eles são acelulares, então não tem como eles terem um metabolismo como nós conhecemos. Por isso, são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso aqui também é verdade, tá? São acelulares, então não tem como ter um metabolismo, ok? 4. São constituídos por um capsídeo duplo com constituição lipoproteica. O que está estranho nessa frase? Novamente, né? Se você não assistiu, eu tenho uma aula aqui no canal apresentando as principais características dos vírus, vou deixar linkado aqui, mas de maneira geral, olhando o vírus, né? Se a gente pudesse olhar o vírus de dentro para fora, o que você ia encontrar? O seu ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA, protegendo esse ácido nucleico, você vai ter uma estrutura proteica chamada de capsídeo, e em alguns você vai ter uma outra proteção externa, que ela é lipoproteica, que a gente chama de envelope, tá? Então, não é um capsídeo duplo, é um capsídeo mais um envelope, tá? Então, esse aqui tá falso, porque esse capsídeo duplo não existe, tá? Ele tá falando de um capsídeo, que é a parte proteica, e alguns deles vão ter ainda um envoltório lipoproteico, que ele recebe no momento que ele sai da célula que ele parasitou, certo? E a última, os retrovírus são portadores de RNA e da enzima transcriptase reversa, né, que é uma família, que é a família Retroviridae. Então, dentro da família Retroviridae, que é o HIV, né, o HTLV, eles são vírus que o seu material genético é de RNA, mas eles possuem essa enzima que é capaz de usar esta fita de RNA e transformar esse RNA em DNA, ok? Então, aqui é verdadeiro. Então, olhando as opções, nós vamos ficar com FV, a letra E. Eita, que ficou feio.
né? Para vocês entenderem que a letra E, tá? Próxima. Terceira. Arbovírus são assim designados porque parte de seu ciclo de replicação ocorre nos insetos. Esses vírus podem ser transmitidos aos seres humanos. Tem um monte de arbovirose aí que causa problema pra gente, tá? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, tudo exemplo de arbovirose. O Ministério da Saúde alertou para o controle das arboviroses e o risco de epidemias sazonais no Brasil em 2020. Então, vamos analisar aqui, ele quer a alternativa correta. Então, tem 4 erradas e uma certa. Letra A. O vírus da febre amarela e o zika vírus podem ser transmitidos pela picada do mosquito Culex. Opa, paramos aqui, tá? Tanto o vírus da febre amarela quanto o vírus da zika, eles são transmitidos pela picada de um mosquito, mas não é do Culex, é do Aedes aegypti, ok? E no caso da febre amarela selvagem, tem um mosquito do gênero Hemagogos, tá? Mas não é o caso aqui. O Culex, ele é um vetor da filariose, outra coisa completamente diferente, ok? Então, não é a letra A, porque ele disse que é o Culex, na verdade é o Aedes. Letra B. O vírus da dengue e o zika vírus podem ser transmitidos pela picada do mosquito Aedes. A eliminação do inseto vetor e a eliminação dos focos de criação das larvas são medidas profiláticas. Essa questão tá interessante, deixa ela aí. Letra C. O vírus da febre amarela e o da chikungunya podem ser transmitidas pela picada do mosquito Aedes. Para ambos, tá certo essa primeira parte, tá? Para ambos os casos foram desenvolvidas vacinas. Opa, aqui que tá o erro. Qual o erro, professora? Porque nós só temos vacina para a febre amarela. Nós não temos vacina que protege da chikungunya, né? Então, como ele diz que são para as duas, a questão está errada. Letra D. O vírus da chikungunya e o da dengue podem ser transmitidos pela picada do mosquito Culex. Olha o erro aí de novo, tá? Não é o Culex, é o Aedes aegypti. Então, não pode ser a letra D. Então, a gente fica com a letra B, né? Lembra que eu falei, olha, fiquem de olho na B? Porque, de fato, realmente, tanto o Zika quanto a dengue são viroses transmitidas, né? Tem como vetor o Aedes aegypti. Essa primeira parte está correta. E aí, lógico, se você elimina o vetor e os focos de criação, né, das larvas desse vetor, você vai eliminar e vai reduzir muitos casos dessas doenças, tá? Então, aqui nós ficamos com a letra B. E para fechar, uma questão, ó, mamão com açúcar para vocês. Diz o seguinte, no que diz respeito a vírus, é correto afirmar que... Então, ele quer o correto. Então, tem uma certa e 4 erradas. Fica de olho. Eu sempre destaco o que a questão pede, porque às vezes a gente vai analisando na pressa e nem lembra o que a questão pediu, tá? Então, aqui nesse caso, ela quer a correta. Letra A. Os vírus, né? São parasitas intracelulares não obrigatórios. Então, aqui que tá o erro, tá? Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Obrigatórios sim. Por quê, professora? Porque eles são acelulares. Então, para que se façam cópias, né, das partículas virais, é necessário que ele esteja dentro de uma célula. Qualquer que seja ela, eu digo assim, qualquer que seja ela, porque existem afinidades, né? Os vírus, eles vão ter certo tropismo, né, ou afinidade por tipos de células diferentes, ok? Mas eles precisam estar dentro dela. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios e não obrigatórios, como ele está dizendo aqui. Então, não pode ser essa. Letra B. O genoma viral é um ácido nucleico de cadeia simples. Olha só. Tomem cuidado, tá? Vamos analisar as outras questões, ok? Depois eu volto para essa daqui. Podem ser unicelulares ou pluricelulares, é falso, tá? A gente só dá essa classificação de uni, multi ou pluri quando o organismo possui célula. Como os vírus, eles são partículas infecciosas acelulares, então não tem como ter essa classificação entre pluricelulares e unicelulares, tá? Porque ele não tem célula. Letra D. O capsídeo viral tem composição proteica. Essa aqui, ó, tá certinho. Esse aqui tá de boa, tá? Porque realmente o capsídeo, só lembrando, olhando de dentro para fora, eu tenho material genético protegido por uma estrutura proteica que é o capsídeo. E aí, alguns, como eu falei, podem ter o envelope. Mas ele tá dizendo que o capsídeo, ele é de composição proteica. E é verdade, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente salva a letra D aqui. Vou já explicar a questão da letra B. E a letra L fala, o envelope possui pouca especificidade.
Ora, o envelope, que é essa estrutura que fica na parte externa ao capsídeo, ele é uma estrutura extremamente importante no processo infeccioso, porque é justamente nele que existem as estruturas que vão ser reconhecidas ali pela célula-alvo, entende? Então, por ele ser muito importante no processo infeccioso, há uma necessidade de haver especificidade entre o que tem no envelope e o que tem na superfície da célula a ser parasitada, certo? Então, quando ele diz que o envelope possui pouca especificidade, está errado. Por quê? Porque se ele possui pouca especificidade, o processo infeccioso, né, de reconhecimento ali da partícula viral com a célula, ele vai estar comprometido. E aí, se ele está comprometido, se ele não ocorrer, o vírus ele não vai ser posto para dentro, porque não vai ser reconhecido devido à falta de especificidade, entende? Então, dizer que o envelope possui pouca especificidade não é uma verdade, porque quanto mais específica forem as substâncias, né, as estruturas presentes no envelope viral, melhor vai ser o reconhecimento com a superfície celular aqui da membrana ou da parede, né, dependendo de qual seja a célula, com a célula hospedeira, tá? Mas vai ser específica essa ligação, certo? Então, isso aqui tá falso. Então, analisando as questões, a letra D é a correta. Então, qual é o problema da letra B, professora? Porque quando ele fala o seguinte, o genoma viral é um ácido nucleico de cadeia simples. É como se eu entendo, né, que ele está afirmando que todos os ácidos, todos os genomas dos vírus é um ácido nucleico de cadeia simples. Então, a afirmação, ela meio que fica... não é especificamente só de um grupo. Dá a ideia de que boa parte, ou muitos vírus, ou todos os vírus, tem um ácido nucleico de cadeia simples, entende? Então, no meu ponto de vista, dizer que o genoma viral é um ácido nucleico de cadeia simples, você está excluindo que existem aqueles de cadeia dupla, que são os vírus que possuem DNA, ok? Então, por esse motivo, analisando aqui as opções, a letra D é a mais correta, ok? Aí a letra B fica, não é que ela esteja errada, mas ela não está totalmente certa. Então, entre o que não está totalmente certo e uma verdade, que é o que a gente vê na letra D, eu prefiro ficar com a letra D. Certo? Eu sei que ficou meio confuso, mas isso até é uma forma de vocês treinarem e aprender que às vezes podem cair questões desse tipo nas suas provas, né? Com mais pegadinhas, né? Com uma questão de interpretação ali. E aí, dependendo da banca, você pode recorrer, né? Se o gabarito diz que é B e na realidade a resposta é a D, você pode recorrer e ganhar a questão, ok? Então, pessoal, o que a gente tinha para falar sobre essas questões era isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E se preparem para o próximo ciclo de resolução de questões aí de vestibulares e concursos, certo? Um abraço e até a próxima.